E aí, galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral, do podcast Pipoca Ágil, com você aqui no Sabadão Pipoca Ágil, na Digital Edu, esse hub de conhecimento que nós já temos há mais de um ano, né? Depois até confirmar com o Wagner, mais de um ano. Ele, no último sábado, foi um convidado muito interessante, porque ele veio falar comigo no LinkedIn, a gente fez o episódio aqui, né? E nos bastidores eu perguntei para ele assim, vem cá, como é que tu chegou no Pipoca Ágil? Eu fiquei até emocionado. Porque ele conhece a minha filha e conhece o meu genro, né? E muito legal, né? Para quem não conhece a minha filha mais velha, né? Ela mora na Nova Zelândia e foi uma surpresa danada. Eu falei, não, Wilson, eu conheço. E a gente conversando que eles são muito ligados a esporte, né? Eles são corredores, tipo meio triatletas, né? E chegou o que cada um faz, né? Aí quando ele falou que trabalhava também com agilidade e tudo, né? Desenvolvimento de software, aí minha filha falou, não, meu pai tem um podcast lá no Brasil chamado Pipoca Ágil. Ele tá legal. Aí me procurou, mas ele não falou isso. E minha filha, como tá com um neném pequenininho, meu neto, nem se tocou em falar comigo. Aí eu tirei uma foto aqui e mandei para ela, ó, quem tá aqui, né, visitando a gente. Bom, a parada é o seguinte, gente, aqui na digitaledu.com.br, se você está assistindo, né, tem uma galerinha assistindo lá no digitaledu.com.br, aqui no YouTube, vem para digitaledu.com.br que você, no finalzinho, vai ganhar um certificado. Esse certificado vale para a faculdade, vale PDU, vale uma opção de coisas. Então, é muito bacana. A gente está acompanhando a Digital Edu aqui. Inclusive, eu estava falando de bastidores com um dos integrantes, né, do time aqui do Simulação de Projetos Ágeis, que, né, na agilidade nunca... Quanto certificação tem, né, cara? Tem muita área que não precisa tanto de certificação, mas aqui na agilidade tem muita certificação, tá? E esse certificado é sempre bem-vindo. Então, a Digital Edu é um hub de conhecimento aqui, tecnologia, desenvolvimento de software, né, gerenciamento de projetos, ágeis ou não. Já tem uma galerinha aqui falando, ó. O Aguinaldo aqui. Bom dia, Aguinaldo, de Santos, São Paulo. Que tenhamos um ótimo sábado. Beleza, Aguinaldo? Muito legal. Obrigadão aí. Para o seguinte, hoje... deixa eu ver se tem mais algum disclaimer. Não, né? Só tem esse do certificado, né? É isso aí. Se tiver, depois você fala, Wagner, aqui no chat privado. A parada é o seguinte: como de costume, eu tenho chamado os times, tá, para falarem aqui, né, do Simulação de Projetos Ágeis. E esse time é de 2025. Tá? E é interessante que o Pipoca Ágil ele mudou, o Pipoca Ágil não, simulação ele mudou, né, a maneira de fazer o voluntariado, que não é mais voluntariado, hoje é pago, né? É uma contribuição, né, que fazem para eu me dedicar melhor, para ter outra estrutura, tá? É muito diferente. E o que acontece? O grande lance é que a galera que, inclusive quarta-feira que vem vai ter um outro time que eu vou receber de 2025, eles querem mostrar o produto. Poxa, a apresentação deles foi sensacional, do produto, achei bacana pra caramba, pô, 10, inclusive eu queria fazer, depois eu vou perguntar quem é que fez a apresentação realmente no PPT. Esse tipo de apresentação eu gosto, não, PPT não sei se foi PPT, foi gravado, assim, sai de um ponto, vai para outro, cara, me amarro nisso, acho muito legal. E a apresentação foi ótima, o produto também muito bem feitinho, mas eu tive uma ressalva no final. Elogiei pra caramba, mas eu falei com eles, poxa, mas vocês aqui não me disseram nada sobre agilidade, tá? A apresentação, esse produto poderia ser feito em qualquer tipo de método. Então é interessante vocês falarem um pouco de agilidade. Eu falei, cara, a oportunidade maravilhosa vai ser mostrar para todo mundo o que aconteceu para a gente chegar a esse produto, mas falando sobre o framework Scrum, o adaptado, eu estava conversando até nos bastidores aqui, que realmente não deu para fazer tudo ao certo por conta do tempo, né? Tem uma opção de empecilhos aí, assíncrono a gente faz, mas eles conseguiram ficar envolvidos nos eventos do Scrum, tá? Do Framework Scrum. Isso que é importante. Então, eu vou chamar todo mundo, eles vão se apresentar aqui maravilhosamente bem. A gente vai bater um papo, né, de 9 às 9h50, né, sobre isso. Tá legal? Então tá, eu vou chamar o Jonathan aqui, ó. Jonathan, tudo bem? Jonathan, Joyce, o Bom Carlos. dia, bom dia. Bom, deixa eu ver se tem mais gente aqui entrando. Peraí, gente, tem mais... A Bianca tá aí, Bianca? Está caindo, acho que E olha que ela está no celular, o celular é bom.
para fazer esse tipo de... Recomendo sempre a galera que estiver no... Tá tentando entrar aqui, tá? Mas fiquem tranquilos. Bom dia, gente. Vamos esperar. Vamos ver se a Bianca... entrou, Bianca. Bom dia, Bianca. Tudo bem? Tudo jóia? Para o seguinte... Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu vou fazer o seguinte, que se vocês se apresentem, tem ordem de chegada, tá? Chegou primeiro o Jonathan, a Joyce, o Carlos e, por último, a Bianca, tá? Jonathan, quem é você no papel aqui do contexto do framework no simulação? Maravilha. Primeiramente, bom dia. Obrigado, Wilson, por essa oportunidade de falar sobre o nosso projeto e também sobre a experiência sobre Scrum. Eu sou o Jonathan, fui o PO do time 20, a gente rebatizou depois como time EcoVive. Que legal, cara, muito bacana. A gente vai falar muito sobre isso também. Foi a Joyce que entrou depois? Foi, né? Fala, Joyce. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou a Joyce. Eu fui a SM do time. E obrigada pela oportunidade de apresentar. Que legal, bacana. Carlos, meu camarada. Carlos, né? Esse é o Carlos. Bom dia, diga aí. Bom dia, Y. Aí, seguindo a linha, muito obrigado pela oportunidade. E eu atuei nesse projeto do EcoVive como UX designer. Que maneiro, cara, bem legal. E a Bianca, bom dia, Bianca. Diga aí, você entrou aqui, qual foi o seu papel? Bom dia a todos. Estou muito feliz por essa oportunidade também. E o meu papel que eu desempenhei foi o QA. Que legal. Que bom, bacana. Vamos tentar manter essa ordem aí. Jonathan, a parada é o seguinte, cara. A pergunta é quase mesmo para todo mundo, mas eu vou tentar direcionar. Como é que você ficou sabendo do Pipoca Ágil? Só para as pessoas verem assim, pô, cara, eu soube pelo LinkedIn, alguém que me contou. Como é que foi o esquema aí para entrar na simulação? Na verdade, fiquei sabendo pelo LinkedIn, eu tinha algumas conexões em comum que sempre tentavam me agregar dentro do mercado. Na época eu estava mais como juninho, né, tentando entrar no mercado, tentando saber como criar portfólio, esse tipo de coisa. E uma conexão, que agora me fugiu o nome, acredito que seja a Bianca, ela falou comigo, né, sobre o projeto do Pipoca Ágil, sobre você, sobre sua história, sobre o que você já fazia. Eu me interessei e comecei desde então a ficar atento às publicações que você fazia no LinkedIn. E nisso, teve um momento exato que consegui entrar e me cadastrar como PO da iniciativa. Cara, o que é interessante... Foi a Bianca? Foi você, Bianca? Não foi essa, Bianca. Outra Bianca. Foi outra. Isso. Tá. O que acontece? Para quem a galera que está escutando pela primeira vez, o projeto de simulação nasceu em 2023, aí foi 2024, 2025, e assim, era tudo muito voluntário, era assim, muito orgânico. E por ser orgânico, muito sem controle, vamos dizer assim, né? Ele, de certa forma, ele foi um entra e sai de muita gente, tá? E eu estava muito cansado, porque eram 3 anos e muitos problemas aconteceram, e eu vi que esses problemas estavam me afetando até pessoalmente. Falei, cara, eu tenho que mudar essa maneira, eu tenho que fazer um filtro. Falei, cara, 2026 tem que ser diferente e eu tenho que me organizar. Por isso que mudou o contexto, né? Joyce, conta para mim, como é que você conheceu o Pipoca Ágil aí, a simulação? Diga aí. O meu também foi pelo LinkedIn. Eu fiz um curso, né, sobre agilidade e comecei a pensar, gente, eu preciso sair da teoria, né? Preciso saber como que isso é na prática. Na teoria tá tranquilo, agora eu preciso saber como que vai fazer isso na vida real. E aí, no LinkedIn, um rapaz que tinha feito o curso comigo também postou que ele tinha entrado. Aí eu comecei a pesquisar, mandei uma mensagem para ele, perguntei como fazia. Na época tinha aquele script que você assistia as pílulas ágeis primeiro, depois entrava no grupo, se apresentava. Aí eu fiz o passo a passo e entrei no grupo, foi assim. Que legal, bacana. Agora, Carlos, vou dar a vez à Bianca. Bianca, me conta um pouquinho, né? Como é que você conseguiu entrar? Soube por onde? Semelhante aos nossos colegas aqui, também eu soube através de uma amiga. Né? Também estava na mesma fase, assim, eu ainda estou estudando, mas quando iniciei estava estudando também, e aí eu queria algo que colocasse em prática aquilo, conhecimento que eu já tinha adquirido, né? E aí uma amiga conversando comigo, ela disse, olha, tem esse projeto, que eu acho que é interessante, vai agregar, vai atender isso que você está querendo, que é a experiência prática. Então, de imediato, também eu peguei essa fase que a Joyce falou, que precisava assistir as pílulas, né? Tinha todo o roteiro, colocar o nome na planilha. Então, eu iniciei a partir daí. Foi muito bom.
Cara, que coisa. Tu falou um negócio legal, Bianca. Planilha. Cara, tava uma confusão na época, né? Tira nome, põe nome. Eu falei, caramba. Olha essa brincadeira. Por isso que eu falei agora, esse ano, 2026, eu tranquei a planilha. Olha só, eu tranquei, falei, não, só eu vou mexer e eu vou botando o nome da galera, que vai entrando, botando o nome, esse ano, 2026. No dia que eu liberei para. Cara, aí já começaram a pular. Eu vou, opa, peraí, gente. Aí eu tranquei de novo. Gente, peraí, deixa um mexer, porque senão não vai dar certo. Aí fica complicado. Fica complicado. Então eu já falei, cara, as dores estavam, mas. E a galera é diferente, né? Carlos, como é que foi o teu. Quando é que você sentiu aqui no Pipocagem? Conheceu como? O meu foi bem interessante, que eu faço parte de uma comunidade do Slack, do meu curso de UX, e 2 pessoas, acho que na mesma semana, falou assim, eu faço parte de um projeto voluntário, você está afim, tem vaga? Eu falei assim, vamos embora. É realmente a hora de pôr a prática, né? Tudo que a gente estava vendo lá no curso. E foi assim que realmente eu conheci o Pipoca Ágil. E aí mandaram uma lista de vídeos, assim, assiste tudo isso primeiro, entenda o que é, e depois você faz parte. Mas foi bem legal, assim, uma experiência muito boa. Que legal, né? Você vê, né? Como é que são as coisas, cara. As dúvidas, como é que surgiu aquele Pílulas Ágeis, para quem não... A gente está falando sobre Pílulas Ágeis, surgiu, para quem está escutando pela primeira vez aqui, as dúvidas começaram a aparecer, e em vez de marcar reunião, que as pessoas deveriam marcar uma reunião para perguntar uma coisa. Né? Eu falei, poxa, ou manda áudio para mim, escreve, que eu respondo. Aí eu falei, cara, por que eu não posso gerar conteúdo? Então surgiram as Pílulas Ágeis através das dúvidas das pessoas. Falei, cara, que legal. E olha que bacana, eu estava conversando com o Jonathan agora, olha que legal, olha só, Jonathan, a sacada que o Agnaldo mandou aqui. Olha lá, a gente falou de brand, aquelas coisas todas, olha só. Logo teremos o MBA, daí Unipa, Universidade Pipoca Ágil, simulação de projetos ágeis, tá? Legal, olha só, tá vendo? Como é que essas coisas... Inclusive, gente, tem uma novidade para vocês, para contar aí. Eu nem falei com o Wagner nem nada, mas o Wagner está escutando. Era uma novidade que está surgiu uma coisa assim bem interessante, que eu fiquei assim, caramba, será que isso é verdade mesmo? Será que não é mentira? O que acontece? O Pipocagem, não sei se vocês sabem, para quem está vendo a primeira vez aqui, ele tem 4 times lá em Portugal, tá? Pessoal da Europa, né? França, Bélgica, Dinamarca, Espanha, né? Uma galera. E o que acontece? Teve um cara que mandou um áudio para mim, Ibson, eu estou fazendo um curso aqui na Politécnica de Setúbal. E eu queria saber se vocês conseguem fazer com que o Pipoca Ágil seja uma instituição acolhedora de estágio. Eu falei, mesmo? Como é que é isso? Aí ele me deu toda a papelada, tá? Aí foi aprovado. Tá? Então, o Pipoca Ágil, já pode-se dizer aqui, né? E que ele já é uma instituição acolhedora de estágios para essa faculdade, a Universidade de Setúbal, lá em Portugal. Cara, eu fiquei até meio assim, falei, é mesmo, cara? Não, mas eu falei, caramba, que legal, cara. E isso vem assim muito pós, né? Até um comentário que o Caroli fez lá no LinkedIn, uma postagem da Daisy, que ela fez uma postagem falando do Pipocagem, né? Do simulação e do Leanception, né? Aí ele pegou e botou no artigo, né, semanal lá, não sei, do caroli.org, e fez referência, e ele, né, fez referência a mim, a Daisy, o simulação, e é bacana que ele escreveu logo depois no artigo antes, eu acho, um comentário, que não só é legal a galera que está fazendo, botando a mão, mas os recrutadores já estão reconhecendo o Pipoca Ágil. Eu falei, já. Mesmo. Bianca? Eu tive essa experiência, assim, só trazendo um pouco. Pode, conta aí. Ainda não estou empregada na área, mas eu participei de um processo seletivo, e aí eles perguntaram se eu tinha alguma prática, assim, alguma experiência, né? Mesmo que fosse acadêmica ou uma experiência voluntária. E aí eu falei sobre o Pipoca Ágil, e a menina do RH, né, a técnica, a recruiter lá, ela falou, olha, tem uma pessoa aqui que também foi desse projeto. E ela, quando viu no seu currículo, porque eu coloquei no meu currículo, aí ela chamou muita atenção dela, porque ela também participou.
Eu não tive acesso à pessoa, mas ela chamou a atenção porque provavelmente ela viu assim o compromisso, né, a qualidade do trabalho do projeto. Então, isso é muito válido. Hoje está se divulgando, se dissipando assim, né, o conhecimento a respeito do projeto que está validando o trabalho que a gente faz aqui. Interessante. E você vê, né, cara, como é que são as coisas. No início, eu estava desse episódio, conversei com o Jonathan sobre isso. Ele até falou assim, isso aqui será um negócio? Eu falei, não sei, tá um MVP para mim ainda. É um super MVP ainda. Estou curtindo, sabe? Querendo você curtir também. Estou curtindo a beça essas coisas. Eu acho que por não ser tão profissional, eu consigo surfar muito, né? Curtir, né? Mas quem sabe, né? Futuramente a coisa comece a ficar mais séria, né? Vamos ver. Sim, mas Jonathan, agora vamos falar do projeto em si. Eu dei aquela introdução antes de vocês falarem. Eu achei o máximo, o produto ficou muito bonito, muito legal. Eu até dei um toque depois para a galera. Isso até ficou, não sei se. Não ficou gravado, acho que eu gravei. Não me lembro se gravei. Não, acho que não gravei, não. Mas é bom a gente ressaltar aqui um negócio. Vocês me apresentaram, né? E eu achei bacana a beça. Mas me conta um pouquinho, como é que vocês, assim, você estava desde o início, entrou no meio do projeto, como é que foi o negócio? Me conta um pouquinho, Jonathan, depois passa para as outras pessoas. Maravilha. Não, eu comecei com a equipe, né? Eu fui um dos primeiros, realmente. Eu mais um outro PO, o Matheus, que ele não continuou no projeto no decorrer. Mas começamos no day one, realmente, assim, vamos lá, abrimos os trabalhos junto com você, naquela live que você fez, tudo mais, tudo certinho, e depois começamos as reuniões junto com o pessoal, né, o Carlos entrou depois, a própria Bianca entrou depois um pouquinho, né, houve também uma rotatividade depois ali com o pessoal, mas eu estava no day one com o pessoal, e foi bem bacana, assim, porque começou tudo, aquele show de ideias, né, aquele brainstorming maravilhoso para a gente começar o que a gente ia fazer, sobre o que a gente ia abordar, aquele tema básico que você nos apresentou, com base nisso a gente vai pensar sobre o quê, aí começou aquela chuva de ideias, foi bem legal as reuniões, e eu gostei bastante, foi desde o início, foi muito bom, todo o processo. O que eu falo legal é o seguinte aqui, já falaram comigo isso, aí eu fico até replicando, que eu achei bacana a comparação. Eu falei assim, pô, Ibsen, sabe uma coisa? O Pipocário Simulação, ele parece assim, estágios do meu aprendizado como humano. Em que sentido? Você lembra da professora do Jardim de Infância? Algumas pessoas, eu lembro de algumas professoras do Jardim de Infância, do colégio, né? Da faculdade, do ginásio, tudo. E aqui parece assim, né? Entrou. Aqui, pô, Ibsen, parece que a Pipocário ficou marcado na vida como se fosse uma faculdade, né? E porque movimento que eu acho que une muito. Quando você faz um trabalho em grupo, aquilo une as pessoas. Você lembra lá do colégio, né? Você ia na casa do outro só para comer merenda, fazer bagunça, o trabalho não enrolava, né? Era mais a união. Mas aquilo fica marcado, né, cara? Fica marcado aberto. Ô, Joyce, e aí, me conta um pouquinho aí, como é que você entrou, como é que foi o esquema aí de você no simulação, aí já no processo, né? Quando eu entrei no projeto, eles já tinham começado, já tinham passado a parte da descoberta, já tinham passado ali Inception, então eu já peguei meio que o bonde andando. E aí, como sempre, eu estava até comentando com a galera da simulação desse ano, que a gente entra muito afoito, né? Desesperado, achando que, nossa, assim, tipo, com muita sede ao pote. E quando a gente vê que as coisas não são assim, da maneira que a gente acha, né? Porque a vida real não é assim, a gente começa peraí, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que tem alguma coisa errada? Alguma coisa tá saindo do eixo? Mas aí a gente percebe que não, que é isso mesmo, que é dessa maneira que tem que acontecer. Mas eu já entrei depois que eles já tinham começado, eles estavam começando a querer preparar um backlog, uma coisa assim, mas eles já tinham a ideia do que ia ser feito. E aí eu entrei e falei, eu só saio daqui quando terminar agora também. E aí a gente começa a ver as pessoas saindo e falando, não, gente, eu acho que o primeiro passo é você querer. Então, se você quer, você vai dar um jeito de fazer, vai dar um jeito de aprender, vai buscar, senão, se a gente abandonar tudo que for difícil, tudo que, não, tá muito difícil, as pessoas não estão comprometidas, aqui nesse time tem gente saindo, a gente não vai fazer nada na vida. Então, estamos aqui. É interessante que você falou uma coisa legal, né? E foi um dos motivadores, porque a galera que estava afim, cara, eu tenho que juntar essa galera que está afim de fazer.
né? Então, tem que fazer o funil. 2026 foi um grande funil, foi bem legal, porque, assim, e ver vocês juntos, né, foi bacana por conta disso. Além do voluntariado, é muita força de vontade, né? Porque eu falei, cara, a gente está a fim de fazer, a gente tá... porque, cara, eu conto um exemplo clássico aqui, tá, do que aconteceu comigo. É bom ficar gravado, já falei outras vezes, mas é bom, interessante ficar gravado. Mas teve um time, estava começando, eu marquei com eles sábado antes daqui, né, de 8 às 9, para fazer o kickoff. No primeiro sábado, né, são 2 POs, dois para cada papel. Cara, nenhum dos POs vieram. Eu falei, não. Pô, nem mandaram mensagem, até para a galera que estava aqui, né? Para os amigos, né? Para os amigos integrantes do time. Nem mandaram mensagem. Falei, caramba, aí eu falei assim: ó, não dá para fazer, eu tenho que falar, o kickoff, né? Tem que ser com os POs também, né? Principalmente eles. Eles têm que entender e passar para vocês, todo mundo dá. Então vamos para o outro sábado. Aí beleza, eu vejo lá o SM falando, gente, vambora, o Y tá, poxa, bacana. Aí outro sábado, eu de novo, né? Cheguei 8 horas, cadê os POs? Nem mandaram mensagem de novo. Aí eu falei, caramba, aí eu fiquei com vergonha alheia das pessoas que estavam ali, entendeu? E foi também um gatilho. Eu falei, cara, tem que modificar essa coisa, tem que ser uma coisa diferente. Aí eu intervi, aí eu falei lá com a galera, mandei mensagem, aqueles áudiozinhos redondos que eu me amarro. Falei, pô, gente, é o segundo sábado, cara, eu podia estar com outra galera, né? Avisa, né? Poxa, ó, isso não vai dar e tudo, papapá. Avisa alguma coisa aí. Aí vieram. Não sabe, nem sei como é que tá agora, que eu nem gravei o nome do time, né? Não sei se passaram para 2026 agora. Mas isso foi um motivador de mudar tudo para ser uma coisa que eu possa ficar mais tempo integral, diminuir o número de times e tudo. Mas, Bianca, depois eu vou passar o Carlos. Você entrou no início, foi difícil, foi fácil, como a nossa amiga falou ali, né, a Joyce? Cara, a gente entra com maior gás assim, de repente, pô, calma, né? A expectativa que a gente já cria e já fica assim na ansiedade de contribuir, de querer adquirir aquela experiência de forma mais, assim, né, oferecer o máximo. Essa sensação eu tive também. E aí, quando eu entrei, não entrei no começo do time, eu entrei no mês de agosto. Quando eu entrei, já tinha um QA, e aí eu fiquei super feliz, porque eu disse, agora eu vou aprender e vou colocar em prática, né? Mas acho que com 1 semana, 2 semanas ele saiu, e aí bateu aquele desespero. Eu disse, caramba, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Eu já estava preocupada, assim, né? E aí não, calma, respira. Mas aí depois entrou um novo também, que é o Rodney, que ele participou da última apresentação e aí a gente trabalhou junto. Mas fica aquela ansiedade de querer fazer o certo e colocar tudo em prática, né? É um misto de emoções. O que eu falo para a galera, não sei se eu falei com vocês já escutaram o vídeo, aqui no Simulação realmente é para errar, né? É para errar mesmo, né? Não tem problema, muita coisa gozada. Eu era bombardeado de coisas, né? Porque eram mais de 500 pessoas ano passado. Cara, então imagina meu WhatsApp, como é que era, como é que tava, né? Todo mundo perguntando assim, era muito gozado. Aí teve uma pessoa, falou assim, Y, do time Y, o SM do meu time, ele só quer fazer a reunião uma vez por semana, reclamando, é mesmo, só uma semana. Então eu falei, mas vem cá, qual é o teu papel? Ah, meu papel é PO. Ah, é PO? Não, mas eu sou SM no trabalho, sei lá. Olha só, você disseste muito bem. Você é SM lá, aqui você é PO. Então, vamos deixar até o cara errar, o SM, para não deixar atrito. Vamos ter a possibilidade de ele ver que não anda, ou se anda, não sei qual é a prática deles, né? Inclusive, até esse ano, 2026, teve uma pessoa que veio falar comigo, Ibson, estou preocupado. O que foi? Porque, para quem não está sabendo, 2026, né, quem está escutando aí 2026, eu botei 4 meses, né? O cara paga janeiro, aí fica janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, se quiser continuar, paga, né? Inclusive, vou até uma dica depois para a galera que vai ficar, né? Vai pagar o mesmo valor. Agora, quem vai entrar depois vai pagar um valor um pouquinho diferenciado, porque já é outro ciclo, mas tem um monte de coisa legal aberta acontecendo aí, muitas novidades. Mas aí, o que acontece? A pessoa de 2026 veio falar comigo assim, Joyce, nossa, mas o meu time só está fazendo quando eu reunião uma vez por semana. Eu falei, caramba, não sei como é que vocês vão fazer, mas eu acho que vocês vão ter que se organizar, né? É como eu falei bem explícito. Eu falei com ela, galera, vocês vão ter que otimizar aí,
né? Ou assíncrono, alguma coisa assim, porque chegou abril, fechou, né? E se quer continuar, a gente faz revalida, né, o ciclo. Mas, Carlos, no seu caso específico, como X, ó, tem vaga lá em 2026, hein? Como X, hein? Tem vaga lá, o pessoal está falando, 2026 tem vaga, se quiser. Como é que você entrou nesse time? E como é que você sentiu aí? Como é que estava o time? Conta aí. Eu entrei, se eu não me engano, foi março ou abril do ano passado, quando surgiu uma vaga na lista, né, de espera de UX para esse time, e foi bem legal, assim como a Joyce falou, né, a gente já entra querendo fazer tudo, né, e aí já tinha algumas coisas sendo feitas assim, e como foi o meu primeiro projeto, né, sem realmente saber como que funciona, né, essa parte dos processos, quando eu vi que já tinha um UX, assim, eu falei assim, caramba, que bom que a gente vai trocar ideias, a gente vai criando experiências juntos, né? Então foi bem interessante, assim, pegar já no meio e depois ter toda essa informação já. Foi bem interessante, assim. E foi bem isso que a Joyce falou, a gente pôr realmente em prática o que a gente tem na parte teórica, né? E essa experiência foi muito boa, que até hoje eu falo que foi uma das melhores experiências do ano passado, assim, para mim, porque foi Olha, bem interessante. Carlos e Jonathan, Joyce e Bianca, o primeiro time, foi em 2024, que veio falar aqui, o primeiro time, foi interessante, que alguém está mexendo acho que o telefone, se é o ventilador, dá uma travada no microfone aí, não sei se é da Bianca, não sei quem é que está fazendo barulhinho assim. Vê se é o teu que está... Alguém está com o telefone que está... Tá, vê se consegue dar uma travada só no... Eu acho que foi, né? Não sei se é o ventilador. Mas o que acontece? No primeiro, acho que foi 2024, né? Eu estava até lá em São Paulo, eu estava no Airbnb muito louco. Os caras venderam um quarto, mas era uma varanda. Eu dormi numa varanda, amigo. Numa varanda. Foi assim, louco, um negócio louco. E o que acontece? Parecia Nárnia que eu estava entrando, porque a rua bonita mesmo, assim, os restaurantes bonitos. Aí no meio de dois restaurantes tinha uma entrada com aquelas árvores, aquelas flores assim, fazendo uma entrada assim, um arco, né? E a porta grandona, pesada, assim, preta. Olha, nossa, eu só vou fugir um pouquinho para ver como é que é uma coisa louca. Airbnb. Quando eu toquei a campainha, eu falei, aqui é a Ibson, do Airbnb. Ah, tá legal. Aí tocou, pé, abriu a porta. Aí uma escada, outra. Sem brincadeira, cara, tudo meio na penumbra. Era aqueles casarões com o pé direito alto, né? Alto pra caramba, tábua corrida, eu acho, não sei. Tinha uma senhora, eu vi isso assim, uma senhora, mas bem... Era uma senhora dando mamar para uma criança. Mas era bem senhora. Achei estranho, assim, sabe? Tinha um cachorro preto. Cara, o lance é meio louco. Tem um cachorro preto gigante, parecia um lobo. Eu lembro uma penumbra, assim, o lance meio... E logo na sala, assim, era uma casa corredor, né? E logo na sala tinha um banheiro todo molhado, o chão estava tudo muito molhado. Aí eu falei assim, olha, desculpa, o rapaz aqui molhou tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou tomar banho nesse lugar, cara? Como é que eu tomo banho? Aí o que acontece? Eu fui pro evento, acho que foi o Agile Brasil, ou Scrum, não sei, um Scrum da vida aí. Voltei, no que eu voltei, eu falei, caramba, de noite, tudo. Quando eu vi o quarto, né, era uma varanda. Não era um quarto, era uma varanda de vidro, assim, né? Tudo, e botaram uma cama, um armáriozinho. E eu falei, caramba, cadê toalha? Eu pensei que esse Airbnb fosse dar toalha. Era tipo 9 horas da noite, 8h30. Eu falei, caramba, toalha, não trouxe toalha, não tem toalha aqui. Aí eu fui no mercado. No mercado eu peguei pano de chão, meu amigo, que não tinha toalha no mercado. Era aqueles mercadinhos, né? Não tinha toalha. Aí peguei o que tinha de toalha lá, pano de chão. Aí eu fui, comprei 2 panos de chão bacanas. Até hoje está comigo aqui, tá? Cara, olha como são essas coisas, né, cara? Fui para lá. E o medo de ir tomar banho com aquele cachorro gigante. E não tinha box. Não tinha, era tudo aberto, assim, o banheiro tudo aberto. Falei, caramba, que loucura. Mas era R$100, eu acho, a diária, R$80, sabe, a noite. Era baratinho. Okay. Aí eu fiz, justamente nesse dia, com o iPad, né, o episódio do primeiro time aqui, né, do Simulação, 2024.
Aí o que acontece? Uma pergunta que eu queria falar com vocês, e quando eu falei isso com eles, ficaram assim, todo mundo falando, legal, tudo bem. Eu falei, cara, qual o perrengue de vocês? Tá? Qual a dificuldade que eu perguntei para eles? Está gravado lá, tá? Lá no Pipoca Ágil. Aí eles falaram comigo assim, ficaram, não, mas perrengue? O que foi difícil para vocês? Tá? Aí a resposta deles foi o seguinte, a primeira SM falou assim, Y, a primeira dificuldade que eu tive foi falar com as pessoas, explicar o que era ser ágil, ser, né, agilidade, o Scrum. Foi a primeira coisa. Ai, meu Deus, que bom. Que bom que eu não ensinei, porque foi ele, e é o papel dele mesmo, né? O Scrum Master tem que ensinar o que é o Scrum. Então, a dificuldade danada. Eu achei ótimo. Pô, beleza. O outro problema, quem falou, foi o outro SM, Y. Uma outra coisa que... Olha só, até para o Carlos essa. A gente teve uma briga danada aqui, porque a gente pensava que o X só fazia tela. Não, o pau comeu lá, cara. Inclusive a garota tava chateadona lá no episódio, tava pau da vida, porque o couro comeu lá com esse negócio. As pessoas não estavam entendendo o que o X fazia. Pensava que era só para fazer tela, entendeu? E a pergunta vem para vocês, em que sentido? Pode ser qualquer, assim, qual foi o perrengue de você, Jonathan? Aí você já falou mais ou menos ali, foi o horário, foi reuniões, o tempo, como é que foi? Conta aí você, depois a galera conta aí. Fala, então, Y, na minha opinião, cara, o maior desafio foi o gerenciar o comprometimento da galera, sabe? Porque no voluntariado, né, o tempo das pessoas é o recurso mais escasso. Então, como PO, eu tentei otimizar tudo isso, né? Tentei ser o mais assertivo possível na priorização do backlog, para a gente realmente só entregar o que agregasse valor, fizesse algo realmente que clicasse no produto, abrisse o produto. Esse é o nosso MVP, galera. Vamos, As reuniões foram mais ou menos baseadas nisso. E para garantir, né, que cada hora investida pelo time fosse direcionada, né, realmente para algo concreto. Então, gerenciar o comprometimento, fazer essa intermediação de alguns conflitos no backstage, né, que realmente rolava de vez em quando, foi algo assim muito presente nessa minha experiência, mas foi muito produtivo. Aí o pessoal entrou, a gente tentou fazer uma sinergia focada, direcionada, e a gente conseguiu alavancar tudo isso até o final. E é legal você falar isso, tá? Cada um vai falar um pouquinho, porque é isso que os entrevistadores querem escutar. Esses perrengues. Como é que vocês saíram disso? Como é que vocês resolveram isso? Porque eu já falei, e sigo de falar, não adianta você ler o Scrum Guide e tá tudo certinho lá, funciona tudo certo, mas na vida real não funciona certo. E o cara quer escutar isso quando vai te entrevistar, isso é meio bacana. Joyce, me conta aí um pouquinho, Joyce, o que você acha aí? Eu concordo completamente com o Jonathan. Eu acho que o comprometimento é o maior perrengue que nós tivemos assim, no nosso time. Acho que não teve... porque acho que o projeto, além de ensinar sobre agilidade, ele ensina você a trabalhar em time. Isso. Então, você precisa saber respeitar as pessoas que estão com você. A gente chegou até uma vez ter que falar sobre isso, assim, quem não tiver afim precisa sair, porque acaba prejudicando todo mundo que está afim, né? Não, eu vou, mas chega lá, a pessoa não vai, eu vou fazer, mas a pessoa não faz. Então, assim, ninguém é obrigado a estar lá, só está lá quem quer. Né, quem quer aprender, quem quer evoluir. Então, quem não quer, precisa dar espaço para quem quer, que acaba prejudicando os outros. Então, acho que ensina muito mais do que agilidade isso, né? Ensina realmente a você trabalhar com outras pessoas, você respeitar as outras pessoas que estão com você. Então, acho que o nosso maior perrengue foi o comprometimento, e a gente teve que aprender a flexibilizar tudo. Então, tudo tinha que ser muito flexível, porque além de ter essa coisa de tempo, todo mundo tinha seu trabalho, todo mundo tinha sua vida, todo mundo precisou abdicar de algum momento, alguma hora, pelo menos uma horinha na semana para fazer alguma coisa. Mas, além de tudo isso, essa coisa da pessoa não respeitar o time que você está, não respeitar os seus companheiros, os seus pares, prejudicou bastante a gente. Então, a gente teve que flexibilizar mais do que deveria por causa disso. Legal. Foi legal você falar isso. Imagina comigo, que já aconteceu de... Era impressionante, cara. Até que em 2026, no começo, cara, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, 2026 agora, assim, estava super mega preocupado porque não tinha desenvolvedor, porque tá a mesma coisa do ano passado, assim mesmo. Assim, não é me esculachando, mas tinha um textão para mim. Eu falei, calma. Vejo
o quanto estou próximo de vocês. Eu estou fazendo um webinar direcionado, privado para a galera e tudo. Eu fiquei tão parabéns que aí conversamos, né, no presencial não, mas online eu falei mesmo, olha, eu não gostei do jeito, porque a gente está começando, tá? Eu acho que... E eu falei, se você não está gostando, você pode sair, não tem problema nenhum. Acho que, né, eu acho que a gente tem que... Eu não estou para amarrar ninguém, né? Mas eu recebi até agora, 2006, a pessoa me cobrando. Isso na primeira semana, segunda semana, um negócio desse assim. Mas acontece, é perrengue que paga. Bianca, o que você acha aí, Bianca? Qual foi o perrengue que você acha que teve que levantar a bola? Não sei, o que você acha aí que teve de diferente? Eu acho que eu concordo com eles, assim, isso impacta em todas as atividades do projeto, né, em todas as funções. Eu, como peguei o projeto já em andamento, então a minha maior dificuldade foi entender, assim, porque justamente estava acontecendo essas mudanças. E como era a primeira experiência dentro de um projeto, né, de uma equipe de metodologias ágeis e tudo mais, assim, então eu fiquei meio perdida para entender assim, saiu aquela pessoa que tinha aquela função, entrou outra, mas aí agora, sabe? Isso causa assim um impacto, né, para quem está chegando e também o impacto como aconteceu durante a execução do projeto em si, né? E até para as demais atividades, assim, a sequência do que estava programado, da programação, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que me gerou assim esse receio, esse posto aí agora. Saiu tal pessoa. Vai impactar em quê? Como é que tá o andamento? Se existia outra pessoa, porque justamente a primeira experiência, eu não tinha assim total interação, foi o primeiro contato com as pessoas da equipe, e aí eu não tinha assim dimensão total do impacto da saída daquela pessoa, né? Eu via sempre o Jonatas, o Carlos, ou a Joyce se comunicando no grupo, e aí a gente vai ter que ir atrás de outra pessoa para fazer essa função e tal, e aí eu estava acompanhando. Mas realmente é algo que impacta muito essa questão da pessoa entrar, participar e desistir na metade do caminho, deixar a equipe na mão. Né? E uma coisa interessante para a galera, as pessoas não se tocam, eu sempre falo isso, sempre do kickoff. Agora nem tanto, porque agora o pessoal está... Mas na época, 2023 não, mas 24, final de 24 para 25 falei todo, gente, aqui no simulação é um reflexo lá de dentro, lá de fora do mercado. Aí a pessoa não entende, mas como assim? Cara, você faz alguma coisa ruim aqui, ruim que eu digo assim, não tem compromisso, né, sabe, desrespeito o outro, já aconteceu de gente sair, levar o Figma, levar código, levar tudo, brigar e tudo, confusão danada. Pô, gente. Aí bate aquilo que a Bianca falou, poxa, eu fui lá, o Pipoca Arte, que nem aconteceu, cara, um cara veio no final do ano, Ibson, eu sou do Pipoca Arte e eu quero um favor seu. Eu falei, o que foi, cara? Cara, tem um cara que foi do Pipoca Arte, ele está aqui na minha empresa, eu estou entrevistando ele. Eu fui também efetivado através do Pipoca Arte, da minha experiência do Pipoca Arte, mas esse cara eu não conheço. Você tem alguma anotação dele? Alguma coisa de referência? Aí eu dei aquela planilha grande, falei, cara, caça o nome dele aí, onde é que ele está, vê qual o produto que ele trabalhou e pergunta em cima do produto, tá? Pergunta na galera aí se o cara, o que ele fez, o que ele não fez, né? O que ele entregou, o que ele não entregou. Começa a perguntar. E, né, aí já tem mais ou menos, você vê como é que são as coisas, né? Então, se o cara fez uma coisa ruim com a equipe, né, você não vai indicar. Né? Então, as pessoas não se tocam nisso, entendeu? Não se tocam. Eu achei muito interessante que aqui, em falar nisso, só um disclaimer aqui, a galera que está na Digital Edu, no YouTube, passa para digitaledu.com.br, você ganha um certificado, gente. Quem está no YouTube aí, com a galera, ou no Facebook, passa para Digital Edu para ganhar um certificado, que é muito importante, tá? Vai ser bem legal para vocês terem esse documento, que, como a gente conversou, né, Jonathan? Aqui na Agilidade, tudo tem certificado para tudo, né? Esse é um dos grandes problemas. Certificação, né? Mundo ágil é necessário demais. É verdade. Carlos, me conta aí, Carlos, sufoco, essas coisas aí, desafio, brigas, não sei, o que aconteceu? Eu acho que essa dor aí, eu acho que é um pouco geral, né? Eu acho que realmente, né, a gente que entra com esse comprometimento, né, seja qualquer projeto, né, quando a gente entra com isso e a gente depara com
algumas pessoas do time que não tem tanto comprometimento, né? A gente não sabe qual que era o motivo deles, mas isso gera um desafio também para a gente, né? Para a gente seguir adiante com o nosso projeto, porque assim como a gente chega, que a gente quer fazer de fato os nossos processos, e se tem algo que atrasa isso, a gente passa por uma dificuldade que tem que ser resolvida. E, nossa, aí eu uso um exemplo muito bom de que quando eu cheguei, não tinha muita documentação. E aí, como você mesmo disse, né, que as pessoas acham que o UX fazem só tela, muito pelo contrário, é o entendimento da documentação. Então, criando isso tudo com eles, o desafio foi, de fato, indo para o lado de resolução. Então, e aí as coisas foram ficando mais leves, mais claras, e a gente conseguiu, de fato, se comunicar melhor diante disso, assim. Então, eu acho que essa é uma dor geral, que é a parte do comprometimento. Né? Olha, interessante que aqui eu tive... Não sei se eu falei com vocês isso. Não, acho que a reunião foi depois. Vocês foram 7 horas que mostraram? Ou foram 8 horas? Não. Foi que horas foi? Foi às 7h30. 8 horas. Foi. 8 horas. Eu acho que no dia seguinte, um pessoal do 2026 já fez o Leanception, tá? Em 2 semanas fizeram o Leanception, que eu estou pedindo, ó, 2 semanas, gente, Leanception, faz logo, porque a gente tem pouco tempo, acelerando a galera, né? Aí o pessoal mostrou, né? Aí mostrou lá e tudo. Aí, pô, legal, porque eles fizeram um MVP, cara. MVP mesmo. Em que sentido? Eu conversei com você naquele dia. Com vocês naquele dia. O MVP realmente é a experiência do usuário, né? No caso, para contar para vocês, né? Para quem está assistindo a gente, foi um e-commerce de produtos recicláveis, né? Bem legal, bem bacana. E o MVP poderia ser só, exemplo, um copo, uma xícara que todo mundo tem, compra, alguma coisa assim. Você só faz aquele MVP, o quê? A compra daquele copo e um tipo de modalidade de pagamento. O cara entrou, às vezes até como visitante, que tem muito site assim, né? Muito produto, entra como se visitante, seleciona, na hora põe o e-mail, põe a conta, você nem é cadastrado no site. Tá? Conseguiu comprar com Pix ou um cartão, já validou aquilo. Agora é só replicar para os outros e replicar o pagamento. Eles fizeram assim mesmo, eles entregaram um MVP de bem-estar. Tá? Em que sentido? Olha que legal. 4 funcionalidades no sequencial, 2 que eram muito parecidos, que era lembrete, tá? Outro é exercício, lembrete para depois, e o outro não me lembro qual era. Não me lembro. Aí tá, aí eles apresentaram, aí eles ficaram meio perdidos. E aí, o que eu faço depois do Leanception? Falei, cara, vocês têm que agora sentar vocês e ver o que vocês vão entregar primeiro. Vocês vão construir os épicos, história, né, feito e tudo. Aí eu abri o jogo para eles. É como eu falei com vocês, coisa que não acontecia lá em 2025, não tinha tempo nem nada. Agora está tendo tempo, eu abri o ChatGPT e falei assim, olha, eu tenho um sequenciador, contextualizei. Por favor, gere as histórias para essas 4, né, funcionalidades aqui, ou itens do Leanception. Contextual Leanception, história com critério de aceite, com regras de negócio e sugestão de campos. Cara, o cara foi pá. Aí, listou pra caramba, mas eram 4, então 8 histórias, né? 8, 2 para cada conjunto, aquele cartãozinho. Aí é legal contar isso, uma das integrantes falou assim, não, mas e os épicos? Você não colocou os épicos aí? Então pode. Eu tinha tirado recorte do sequenciador, falei, vou mandar essa figura no ChatGPT, maisinho, crie, por favor, né, lendo essa figura, os épicos, as features e as histórias referentes à figura. Cara, não deu outra. Criou tudo, a partir da figura. Falei, gente, eu estou entregando ouro para o bandido. Mas o que eu estou passando para vocês é produtividade. E a maneira legal de você descrever a história do usuário, saber o que é um app, o que é uma feature. Então, isso encurta bastante. Eu poderia ter feito isso em 2025, 2024, né, quando saiu o ChatGPT, mas eu não tive tempo. E as pessoas estavam muita gente falando, eu falei, não, agora 2026,
vai ser toda ela ligada na IA. Então, estou dando todo aquele esquema de você ficar pensando qual é, porque hoje em dia, no trabalho mesmo, você vai ter acesso ao ChatGPT e tudo, você vai perguntar direto. E lá onde eu trabalho, né, a gente trabalha direto. Né? A gente fez curso de IA, né? Porque a gente sempre faz isso. Então, agora, em 2026, eu estou dando essa dica para aumentar a produtividade. Tá? Então, é legal, porque gerou tudo para eles. Campo, regras de negócio. Tá? E, para concluir isso, pedir para gerar um código, gerar uma página. Aí, lá no ChatGPT, você gera o código, dá uma prévia, né? Pum. E estava lá justamente tudo que... Falei, viu, até isso dava fazer. Então, isso. Diga. Até fica interessante também a questão do Scrum adaptado, né? Da iniciativa do Pipoca Ágil, porque é uma linha tênue, né? Entre você adaptar algo que funciona para um processo de ideia de agilidade para algo que, se você adaptar demais, acaba virando um caos organizado, né? Que é onde você sabe que você está organizando tudo, mas não é o Scrum, né? E o Scrum realmente vem como uma forma de otimizar o tempo, otimizar papéis, documentação, como tudo isso. Eu acho muito interessante até para os próximos integrantes que estão nessa nova iniciativa terem mais cuidado com a adaptação do Scrum, até porque realmente ele é muito funcional, ele é muito fácil de ser utilizado, só que se você adapta demais, ele acaba perdendo o conceito principal, que é a agilidade. E fica até como aviso para o pessoal, prestem atenção, é bom fazer sim uma dele, não sei, a depender de cada um, né? Mas uma dele é importante, assim como os outros eventos, são muito importantes acontecerem no decorrer do processo, porque senão fica muito distante e complicado também você unir o pessoal em prol de um objetivo. É interessante você falar isso, porque logo quando eu lancei em 2006, eu fiquei preocupado, falei, caramba, será que vai ter desenvolvedores? Aí eu falei assim, vou perguntar para a IA, eu chamei até de Ofélia, né? Dizendo aquela música, Ofélia, não, Ofélia? Que é aquela música antigona, não, Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Pá. Aí o que eu posso te chamar de Amélia? Pode. Aí, eu falei assim, você poderia ser minha desenvolvedora? Aí contei a história, eu estou sendo desenvolvedor, como é que a gente faz? E é interessante que ela te dá, falei, cara, ela deu umas dicas ligadas, falei, gente, olha o seguinte, Ibson, né? Eu me identifiquei, aí uma conversa muito assim, cara, muito, muito louco o negócio, né? Ela falou assim, Ibson, a ideia é que todo mundo se reúna e um deles, ou o PO, ou o SM, tá? Abra o ChatGPT ou o Gemini, alguma coisa assim, e a partir de todo mundo vendo a mesma tela, ali comecem a fazer o refinamento das coisas. Perfeito. Tá? Então, é interessantíssimo. E é o que eu fiz ali para eles. Ó, gente, eu estou vendo aqui, eu estou refinando as coisas. Aí teve até um desenvolvedor que falou assim, Ibson, em que momento é o refinamento? Eu já estou fazendo um refinamento aqui conceitual. Todo funcional aqui. O não funcional, que os desenvolvedores vão fazer, né, de tabela, né, de banco, estrutura, aquela função toda de... Cara, vamos fazer depois, mas está todo mundo junto, escrevendo a história do usuário produtivamente, né, que o negócio vai acelerar mais rápido, ficar pensando, né, e de tanta gente fazer isso, desenvolver, por exemplo, eu rodei 2024, 2025 e agora 2026 só com a IA. Porque eu perguntei, teve POs no time, a gente está chegando no final, tá, gente? Estou até alongando aqui, mas só para ter uma ideia. Teve um PO no time que chegou, 2025. Ibson, eu estou chegando agora. A documentação que eu perguntei, e a documentação que você tem aí, que o time deixou? Cara, os caras deixaram só o BDD. Não tinha história do usuário, só o BDD. Ah, é? Então me dá o BDD aqui. Aí, rapidamente, peguei o BDD, transforma histórias do usuário, no mínimo 2 histórias dos usuários, com regras de negócio, baseado nesses BDDs. E ele realmente gerou. Tá? E eu respondi a pessoa assim, olha, faça com o ChatGPT ou Gemini, será que Copilot, as perguntas certas também. Tá? Tô vendo uma galera chegando aqui, cara, o pessoal tá na Digital Edu, tendo Wagner Dumont, galera que tá no YouTube, vem para digitaledu.com.br para ganhar certificado. A gente está chegando no final. A parada é o seguinte, ó, olha, tem gente aqui falando, orgulho do meu irmão Carlos Matos. Que legal aí, né? Ah, legal pra caramba. Muito bacana, né? A parada é o seguinte, a gente está fechando aqui, eu queria eu vou fazer um circuito ao contrário. Que vocês
fizesse 1 minuto para dar uma geral, um sentimento, uma dica, um recado, tá? Eu vou começar com o Carlos, que o cara foi um dos últimos, depois Carlos, Bianca, Joyce, e vou fechar com o Jonathan. Carlos, e aí, dá uma dica, 1 minutinho aí, que ia contar para a galera o que você achou legal, não achou legal, não sei, dica, receita de bolo, não sei, alguma coisa assim. Ele sabe fazer crochê. Então, isso é bom. Agora em 1 minuto. Isso é bom. Vamos fazer crochê e tricô? Vamos lá? Mas sim, não, assim, eu acho que todo mundo espera uma receita de bolo, né? Mas eu acho que diante de um processo de um produto, né? Eu acho que existem vários caminhos, né? Eu acho que realmente para você, de fato, entender, você vai ver vários caminhos que você pode ir em direção ao resultado que a gente espera, né? E junto com isso, também dialogar, comunicar muito com o seu time. Até porque o time todo, ele contribui, né, para que cada produto seja, né, que a gente espera que seja o melhor, assim. Então, a dica é comunicação, seja com todos ou não, ou o que você acha prioridade, mas sempre focado, de fato, nos desafios. Esses desafios é que realmente vai te trazer experiência e cada produto vai ser uma experiência diferente. Então, de fato, assim, entenda, queira realmente fazer e confie também no seu time. Eu acho que isso é um dos principais motivos que me fez ter essa experiência de hoje, que eu tenho, que é totalmente diferente de quando eu entrei, né? Que legal, né? Então, é bem interessante. Que bacana. Bianca, conta aí, Bianca, um recado para a galera, uma dica. O que você pode dar da tua experiência aqui no Pocahontas? Então, o que eu posso dizer para o pessoal assim que está iniciando, assim como também, né, a gente está galgando caminhando, né, fazendo nosso caminho, é que não tenha receio de arriscar e de iniciar, né? Todos nós temos um início. Às vezes a gente se pega com medo porque vê pessoas mais experientes, o mercado tem aí pessoas de vários níveis, e aí a gente que está iniciando, né, em transição de carreira, ou saindo da faculdade agora, fica com aquele receio de não dar conta, de aquela síndrome do impostor, como fala, né? Eu não vou conseguir, eu não vou concluir, eu acho que eu não vou dar conta, eu não vou saber atuar dentro do time. Mas esse é o momento que você tem para aprender, né? Você vai aprender com as outras pessoas, do time, você vai aprender a colocar em prática aquilo que você já conhece. Aqui é o momento de você errar, de você acertar. Então, é uma experiência que vale muito a pena, né? Aqui é o momento de você se desenvolver para entrar no mercado já com o pé direito. Né? Que legal, você já está ali com uma grande bagagem. E é muito válido. Eu acho que vale muito a pena. Que legal. Obrigado. Joyce, diga aí, Joyce, para fechar no Jonathan. Então, que as pessoas aproveitem. Tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo, não só do Y, mas de várias pessoas, né? Eu acho que o querer já é o primeiro passo. E para as pessoas se apegarem não só nisso, assim, se apegarem mais nas soft skills também, sabe? Essa coisa de você respeitar, de você querer ter empatia com o próximo, de você respeitar o próximo. Tudo isso acho que faz uma diferença muito grande. Tem coisa que é ensinável, mas tem coisa que não é. Então a gente precisa, mais do que aprender, estudar agilidade, a gente precisa começar a pensar no outro também. Então, para a gente pensar num time, para o time conseguir, para as coisas conseguirem fluir, precisa muito mais de soft do que as coisas que a gente tem que procurar no chat. Tem coisas que a gente não vai conseguir pesquisar, não vai conseguir achar a resposta no chat, né? Então, acho que é isso, para aproveitarem, para estudarem, querer, e aí no final dá certo. Que legal. Poxa, muito bacana mesmo. Gostei. Caiu a garrafa agora aqui comigo. Fala aí, Jonathan, meu camarada. Fecha aí o... Fala, galera. Então, participar do Pipocast, liderar o Ecovive como PO, me ensinou que a agilidade não é sobre seguir um manual, é sobre direção, né? No voluntariado, o tempo é o recurso mais escasso, como falamos aqui, né? Mas a minha missão foi transformar e tentar ajudar para a gente entregar algum valor, a gente conseguiu fazer isso.
Nós adaptamos o Scrum, sim, adaptamos, porque o framework deve servir o time, não o contrário, na minha opinião, mas acredito que existe um limite para isso, se você quiser que as coisas andem também. Então, por isso, o meu maior conselho é que não deixe que talvez o pessoal que esteja migrando de área, que a ausência de um crachá anule sua identidade, tá bom? E como assim, nós construímos uma visão, um produto muito bacana, o EcoVivo nasceu sem orçamento, né? Nós não tínhamos orçamento, com braços voluntários, como estão todos aqui, mas com uma visão inabalável. No fim do dia, o produto é o mais importante também, como as pessoas, tá bom? E é isso, acredite no seu processo, respeite a agilidade na maior parte do tempo que você puder e bora fazer acontecer. Obrigado aí por tudo, viu, Y? Legal, bacana. A gente está fechando aqui e a parada é o seguinte, até eu esqueci de falar no início, o Pipoca Ágil agora, lá no Pipoca Ágil, no canal do Pipoca Ágil, tem uma playlist de humor, tá? E é interessante eu fazer aqueles stories, né, de humor, e eu estou na pegada do Scrum Master, né? Aí é muito sarcástico o humor, é crítico pra caramba. Procurem, quem tem meu WhatsApp, fala no WhatsApp, ainda está no meu story do WhatsApp, tá? Eu fiz 5, mas eu tenho 10, e eu botei lá no short, né, do canal do Pipoca Ágil, pra galera curtir, ver direitinho, porque tem muita coisa legal que eu vou colar como humor sarcástico, bem crítico mesmo, de como a gente, né, qualquer integrante na agilidade sofre no dia a dia, tá legal? Então fiquem aí que a gente vai fechar aqui, vai ter o feedback depois, tá? Então dá um tchau para essa galera aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Até logo. Fechado. Fui.